Hoje é o dia mais feliz da minha vida e eu agradeço porque acabamos de lançar um novo audiobook no canal, o livro Chama Eterna. Nesse livro, Luiz Sérgio, ele tem passagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento que são meio confusas, figuradas, e o Luiz Sérgio, ele vê as imagens e aqui ele nos explica diversas passagens da Bíblia e a gente consegue entender. É um livro muito bom e já está tendo muita visualização. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. Mais um audiobook na página. E o estudo de hoje, né, eu vim fazer uma reflexão porque o espiritismo está morrendo lentamente. Alguns podem falar que eu estou ficando louco, mas tem uma coisa que está atravancando, que é a tal da pureza doutrinária. O espiritismo, ele é religião, ciência, filosofia. Mas o espiritismo, de certa forma, está perdendo esse viés, principalmente da ciência e também da filosofia. Vou dar um exemplo. A ciência, como a gente entende, a ciência, assim, no sentido comum que as pessoas acreditam, ela tem a base principal, mas tem teorias na volta. Por exemplo, tem a teoria, né, que a gente foi evoluindo, vem dos primatas e evoluiu, vem dos macacos. Mas essa não é a única teoria, ela é a mais aceita, mas tem outras. Tem a teoria da panspermia, por exemplo, que eu lembro que estudei lá no ensino médio, que vem os extraterrestres e trouxeram a vida humana para a Terra. É uma teoria. O Big Bang é uma teoria, entendeu? A ciência é feita de debates. Só que eu vejo, muitas vezes, o espiritismo está perdendo essa questão, ele está ficando... É uma forma de obsessão. É até complicado falar aqui, mas existem vários tipos de obsessão. Fascinação, por exemplo. Muitas vezes os irmãos evangélicos, hoje, o dia que eu tô gravando, foi o dia que o Papa Francisco faleceu, né? 2025, hoje é... nem lembro que dia é hoje, acho que é 21 de abril de 2025. E eu vi muita gente, muitos evangélicos criticando e xingando, que o Papa Francisco morreu, as pessoas estão idolatrando, sabe? Então, alguns, né, não digo muitos, mas alguns irmãos evangélicos são muito apegados à Bíblia. Lê só o que tá aqui e o que não tá na Bíblia, então é do demônio, nada importa, tá tudo errado, entendeu? Tem essa visão. E a gente espírita é mais aberto, e muitos espíritas também, a gente sofre por essa questão. Muitos evangélicos criticam a gente, não, mas isso aí é demônio, isso aqui não tá, onde é que tá na Bíblia? Na Bíblia, versículo tal, não sei o que, tá? Então eles têm essa visão, né, alguns evangélicos, uma visão mais fechada. E a gente que é da religião, ciência e filosofia, em alguns centros espíritas, alguns espíritas estão agindo como evangélicos. Por exemplo, traz uma teoria, alguma coisa, mas se não tá no Kardec, não serve pra nada, sabe? E é inconcebível a gente ver o Kardec, que era alguém muito científico. Tem mesas girando, barulhos, assim. Ele foi atrás, investigou, foi aqui, foi ali, falou com médio tal, foi aqui, foi atrás, investigou. Se a gente gosta tanto de Kardec, a gente tem que ser como ele. A gente tem que investigar outras religiões. Mas isso quer dizer que... Não tem nada a ver. Por exemplo, eu já li livro de muçulmano. Eu não sou muçulmano, sou espírita. Já li livro católico. Não sou católico. Eu já li livro sobre Umbanda, Preto Velho. Nunca nem entrei. Mas isso não quer dizer que a gente não tem como estudar. Só que o pessoal assim, não. Isso aí não tá no Kardec. O Kardec, por exemplo, a Umbanda não tem nada a ver com o espiritismo, né? Mas a gente sabe, por exemplo, a Umbanda foi fundada depois do espiritismo. E o Kardec, ele não teve como esmiuçar tudo. Então eu faço esse vídeo mais uma reflexão. Por exemplo, eu muitas vezes coloco em alguns estudos, por exemplo, no título assim, será que vou para o inferno, por exemplo? Esse título. E aí os espíritas, né, eu já boto em propósito, muitos já comentam assim, não, segundo a doutrina espírita não existe inferno, não existe céu, sabe, aquela coisa, né, porque esse é o que está consolidado atualmente. Mas eu lembro vocês, tem o Pentateuco ali, ó, os livros que o Kardec nos trouxe, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médiuns, Gênese, tem um livro chamado Céu e Inferno. Livro do Kardec, o título é Céu e Inferno. Então, é um termo, aí o pessoal não sabe que na verdade o termo umbral não tá na codificação espírita, não tá lá no Kardec.
Quem trouxe esse termo foi o André Luiz, quase um século depois. Mas hoje é pacífico. Não existe inferno. É umbral, entendeu? O espiritismo acaba que tá... E aí quando eu boto, já boto a propósito, eu boto o inferno. Aí sempre alguém se morde. Não, mas isso aí tá errado, não tá na codificação. E aí a gente vem no espiritismo, que é uma religião para ser aberta, pra gente investigar. Porque, por exemplo, a reencarnação, ela não é exclusividade do espiritismo. O hinduísmo, os budistas, assim, ó, há séculos, milênios vem estudando isso. Então, se você quer aprender mais sobre a reencarnação, tem que ler. Kardec é óbvio, é a base, tem que ler. Mas por que não ler os livros orientais de outras religiões que também falam sobre a reencarnação? Por que a gente tem que ficar tão fechado? Se o Kardec não era assim. Porque o espiritismo em um momento também foi algo diferente. Algo que rompeu padrões. Mas a gente, como espírita, a gente não tá querendo romper padrão nenhum. A gente tá querendo ficar ali, ó. É complicado. Eu tenho alguns amigos, tu manda algum vídeo e fala, não, mas esse aí não é espírita, esse aí é espiritualista. Tá falando sobre projeção astral, sair do corpo, isso aí não tem nada a ver. Aí tu olha pra pessoa e fica, não. Tá, mas tu já leu lá atenciosamente na codificação que tem algo que diz assim, ó, desdobramento. Desdobramento é a mesma coisa que projeção astral, mas projeção astral é um nome mais moderno que inventaram. Então muitas vezes a pessoa, não, aquilo ali é outra religião, não quer nem saber, mas aquilo está dentro do espiritismo. Só que muitas vezes tem algum capítulo sobre isso, mas é tanta coisa, que o Kardec não teve como esmiuçar todos os temas. Então, como a ciência, é o que eu tô falando pra vocês. A gente não pode ficar trancafiado. E a minha preocupação maior é essa. Eu vou dar um exemplo que é bem complexo, mas é para mostrar como muitas vezes a gente está atado. Os nossos irmãos protestantes, católicos, enfim, creem fielmente na volta de Jesus, que Jesus vai voltar na Terra. Nós espíritas não acreditamos nisso porque a gente acredita que Jesus Cristo, né, nunca nos abandonou. Mas aí eu faço uma questão. Jesus fala que tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Pense comigo. A gente sabe, através dos livros do Chico Xavier, que Jesus é o governador da Terra. Mas ele falou, tem outras ovelhas que não são desse aprisco. A gente pode deduzir, então, que Jesus pode ser governador de outros planetas, além do nosso. A gente sabe que o nosso planeta tem uma ligação muito grande com Capela. Então, há algumas correntes que falam que Jesus, ele é o governador da Terra, de um planeta em Capela, também em Sírios, que ele não governaria só a Terra. Quando a gente lê a Bíblia, e eu já li várias vezes, e diz assim, ó, Jesus fala, não fala uma vez, eu vou voltar. Jesus fala milhares de vezes. Eu vou voltar, um dia eu vou voltar, vou ver o jogo, a divisão do joio e do trigo, voltarei. Jesus falou tantas vezes que a gente, como Kardec, tem que abrir a mente. Será que Jesus não pode voltar? Não, mas não tá no Kardec. Kardec nunca abordou isso. Chico Xavier nunca abordou isso. Mas tá lá, ó. O espiritismo é o cristianismo redivivo. Então faz o link com a Bíblia. E na Bíblia tem milhares de vezes Jesus falando que vai voltar. O link que a gente, muitas vezes, a gente não quer fazer, porque a gente só quer ler o que tá ali, que tá no Chico Xavier, que tá na Kardec, e a gente não quer, entendeu? Claro, essa volta pode ser de milhares de formas. Quem não viu o filme do Nosso Lar? Quando acontece a Primeira Guerra Mundial, tem ali o mentor ali do Nosso Lar, que ele dá um comunicado, né? Então pode ser que de repente a volta de Jesus, porque a gente sabe, Jesus não tá no nosso lar, ele tá em esferas elevadas. A gente sabe disso, ou pode estar, como eu falei, uma teoria, num outro planeta governando. São vários exemplos, né? Então será que não é possível que em algum momento nessa transição planetária, não digo agora, não digo daqui a 100 anos, mas digo daqui a 1000 anos, que Jesus não se manifeste de alguma forma, não que ele reencarne de novo porque não precisaria, mas que ele não se manifeste assim como na Primeira Guerra o dirigente se manifestou lá no plano espiritual. Será que ele não poderia se manifestar? Praticamente tudo tá em Kardec, ele deu a base, só que muitas vezes são coisas que ele não conseguiu aprofundar devido ao pouco tempo que ele teve, e ele fez ainda muita coisa, e a gente na verdade não estava preparado, porque mesmo assim, mesmo Kardec nos trazendo uma doutrina libertadora, a gente está conseguindo trancafiar ela. Ler quem foi Krishna, quem foi Buda, né? Maomé, quem foi Maomé?
né? Muitas vezes a gente vê, dentro dos próprios evangélicos tem ali os profetas. O que é isso? É mediunidade? E aí a gente começar a ler, estudar, entender o dia de Pentecostes, tanta coisa que a gente não sabe. O último exemplo que eu vou dar é do Robson Pinheiro. Muitos espíritas não leem os livros do Robson Pinheiro, e eu mesmo, eu sempre falava, é um bandista. E aí que eu nasci espírita, desde 3 anos, 2 anos, vou nascendo espírita, na verdade desde da barriga da minha mãe. E aí, então posso falar tem quase carteirinha de espírita, né? E eu pensava, o Robson Pinheiro é um bandista, não conhecia nada. Mas um dia eu queria dar, uma pessoa queria muito esse livro, e eu, vou dar pra essa pessoa, mas eu vou ler antes. E aí eu li e vi que não tem nada a ver, que é um livro totalmente espírita, mas questionador. Um livro que questiona o espiritismo, né? E que, claro, traz um paralelo ali sobre os pretos velhos. Aí muitas pessoas vão falar assim, não, mas isso de preto velho, isso é coisa de Umbanda. Como eu disse, eu mesmo nunca fui na Umbanda nem nada. Mas é um questionamento que a gente faz. Muitas vezes o espírita lê o livro da Joana de Ângeles, do Divaldo, lê os livros, e ela era freira, e tem uma freira na capa. Isso torna aquele livro católico? Não, a gente não é um livro espírita. Mas por que um livro que tem na capa um preto velho, por que aquele livro espírita não pode ler? Porque era Umbanda. Por quê? O espiritismo vai morrer? A resposta é, não sei. Depende do que nós, espíritas, vamos fazer do espiritismo. Depende da gente. Depende da gente ter essa renovação. No início, o Chico Xavier sofreu muito, porque o André Luiz trouxe termos novos, como o próprio umbral, um termo que muitos espíritas não aceitavam. E aí ele foi massacrado na época. Só que agora, passou 100 anos, isso aí é absoluto, né? Mas outra teoria nova que vem também é massacrada. Por que a gente tem que ser assim? Por que a gente não pode... Fizeram tanto o Chico Xavier sofrer, né? E agora isso foi comprovado, né? Que o André Luiz estava certo, que o nosso lar é daquela forma. Mas a gente não tinha parâmetro. Não, era só o Kardec. Aí agora é Kardec e Chico Xavier. O que tá fora não existe. Mas não é bem assim. Porque a gente veio aprendendo aos poucos. Como estar na codificação, você não vai ensinar filosofia para uma criança que está na pré-escola. Assim como a pessoa que está no primeiro ano de faculdade, que é o nosso caso, a gente não vai aprender matérias lá do 5º ano, do 10º semestre, não. O conhecimento é proporcional, mas a gente não pode ficar só pegado no primeiro ano, a gente tem que ir evoluindo. É isso, pessoal, fiquem todos com Deus. Vídeo longo, mas importante.